Glória a Deus. Salmo 113, a partir do verso 1. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazer sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo, e dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Este salmo retrata muito para nós, tanto o poder do Senhor transformador, mas também a necessidade que nós temos de reconhecer e sermos gratos mediante o poder do Deus que nós servimos. Eu estava orando na ministração. Esse final de semana tem sido um final de semana muito especial para mim. Ontem, eu sou muito de observar as coisas dentro de um contexto natural, mas também dentro de uma visão espiritual. E eu fiz um link em relação assim a muitas coisas que têm acontecido no mundo. E nós percebemos assim que existe coisas, e eu não estou falando de globalização, de evolução, questão da internet, a tecnologia, não, eu estou falando a respeito de princípios. O inimigo, que é o príncipe desse mundo, e o mundo jaz na mão dele, ele tem conseguido infiltrar nas mentes humanas, e através dessas mentes humanas, ele tem tentado fazer com que a essência da palavra, ela seja mudada. E quando nós, como igreja, percebemos isso através de uma visão alargada, isso nos preocupa, mas também de uma certa forma, nos traz um entendimento que algo está se aproximando. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, do que o bispo está falando? O que está se aproximando? O que ele respondeu para você? A vinda de Jesus. Jesus está voltando, meu amado. Jesus está voltando. Está voltando aqui, não sei. Mas eu vejo que nós estamos vivendo o último ciclo. Nós estamos muito próximos a algo que nós não estamos preparados. Eu sei que tem dois temas que na igreja muitas vezes traz um certo desconforto, mas a verdade precisa ser o quê? Pregada. Eu fico imaginando na época de Noé, durante mais de 100 anos, aquele homem, ele teve todo o trabalho manual, espiritual, para um preparo para a população, e ninguém ouviu esta mensagem. Ninguém deu entendimento a esta essência do que vinha do coração de Deus. E nós não podemos cometer o mesmo erro. Eu não estou falando às pessoas, eu estou falando à igreja. Quando nós lemos o Salmo 113, nós não estamos falando de uma epístola, onde a carta está sendo escrita para uma igreja determinada. Aqui, o salmista, ele fala para o povo de Deus.
o povo de Deus que está recebendo esta ação através de alguém que conheceu a intimidade do Senhor, assim como Noé. E quando eu leio este capítulo do livro de Salmos, e quando ele diz, louvem os servos, isso traz essa constatação que eu estou dizendo, que ele está falando para a igreja, e ele está também dizendo que todo poder, não só o poder transformador, mas o poder salvador, o poder que faz com que nós consigamos ter na terra esta condição da vida abundante e sermos frutíferos neste evangelho da verdade. Então, no verso onde está escrito claramente a respeito de o Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua o quê? Glória. Você reconhece esse poder imensurável do Senhor? Quem reconhece esse poder? Agora preste só atenção aqui em relação a esta continuidade no capítulo 113, verso 6. Mas ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele está ligado, ele está online, ele é um Deus bem presente, e que se a igreja não entender destas ações, ou deste mover, no qual a igreja precisa se movimentar, nós vamos ficar olhando para nós o que? Mesmos. Ontem eu estava nessa observação, eu percebi assim uma certa timidez nossa, em relação ao evangelismo. Mas tinha muitos dócimos, tinha muitos jovens. Não é isso, tinha muitos adultos também. Mas por que que existe essa timidez no Senhor? Porque em algum dia alguém foi trépido a nosso respeito. Foi ou não foi? Eu lembro que eu não queria nem saber de Jesus, mas Jesus já tinha um projeto para mim. E tinha um cunhado meu que ministrava, pregava para nós da família, que é o Cícero, e ele era trépido, subia no monte, e ele era ousado. Cícero ganhou centenas de pessoas para o Senhor. E eu estava analisando isso. Será que eu tenho sido ousado? Ou será que eu, como espelho da igreja, tenho tido esta ousadia? Será que não faltava esta manifestação do poder através do evangelismo, para que nós pudéssemos ter resultados expressivos a nível de salvação? E aí o Senhor disse, o Espírito Santo disse ao meu coração, eu tive um tempo onde eu fiz da Fonte da Vida uma referência no Brasil a nível de adoração e louvor. Saíram vários ministros de louvor de dentro da Fonte da Vida. Ludmila Ferber, vários das comunidades. Teve um momento onde eu trouxe ao manto desta igreja algo muito especial a nível do discipulado. E muitas vezes as pessoas, elas tratam ou trabalham o discipulado, e isso é algo que nós sempre tivemos o cuidado, de entender que ser líder é algo que traz um fascínio, mas
situação ela precisa ser para o Senhor, é um privilégio aumentarmos a nossa condição de servos, no qual o próprio Senhor diz que somos. Mas isso, muitas vezes, não tendo a maturidade correta, atrai as pessoas para si e não para Cristo. Então, na fonte da vida, nós não temos discípulo do Saulo, nós não temos discípulo do Amarildo, nós não temos discípulo do Dantas, nós não temos discípulo do Ed, nós não temos discípulo do Ira, nós temos discípulos de Jesus. Todos convivem de uma forma harmônica debaixo da direção da igreja. Então, Deus fez extraordinariamente através desta ação de discipulado. E muitas pessoas adquiriram este caráter de Cristo por sair desta condição no discipulado, de ser pessoas religiosas e independentes, e passaram a caminhar neste rio. Esses discipulados nos fez entender sobre a autoridade da igreja no mundo espiritual, né? A Sandra, a Roberta, elas trouxeram a menção de Deus, mas Deus opera através da cobertura da igreja, da autoridade da igreja. Nós vimos isso, pastor Mendes falando com muita propriedade, estava aqui, mas estava debaixo da bênção do bispo Paulo, debaixo da bênção do bispo João Mário, debaixo da bênção da igreja, para chegar e assumir, aqui temporariamente é a minha casa, enquanto eu estou em Curitiba, porque nós somos uma só, o quê? Igreja. Então, existem 5 ministérios: o ministério apostólico, o ministério profético, o ministério evangelístico, o ministério do mestre e o ministério do pastor. Quando a igreja ela é harmoniosa nestes 5 ministérios, nós temos uma igreja sadia, que não se compete entre si, mas nós temos uma voz de comando do Senhor Jesus, da nossa Trindade, ao casal apostólico, a direção apostólica, e vem hierarquicamente, e toda a igreja ela é o quê? Beneficiada através desta autoridade apostólica. E nós entendemos que o que o Senhor está fazendo neste último ciclo é nos também trazer um despertar. Quem quer ser despertado aqui, diga glória a Deus. Porque o som da última trombeta vai começar a soar. O som desta preparação da igreja, onde nós deixamos de fazer com que a prioridade seja as conquistas humanas, apesar delas virem, mas é quem nós somos em Deus e o resultado do nosso transbordar em Deus. Amém? A Isabela falou: ganhamos até um colchão para o bazar. De repente, quem deu esse colchão, quando comprou ele novo, deve ter falado assim: meu Deus, colchão novinho agora. Não sei quanto tempo que faz, mas esse colchão foi o quê? Trocado. Esses dias eu estava andando, né? Vi um Corcel na minha frente. Quem lembra do Corcel, Corcel 2, né? Só os antigos aqui que lembram, hein, Luiz? Nem vi nem um menino levantar a mão aqui. André, que está do lado do Rogério, você conhece um Corcel 2 ou um Corcel, Rogério? Não, mas uma BMW você conhece. Ah, você conhece. Na época, esse Corcel 2 era um sonho de consumo, era um carro de elite. Era ou não era o Adir, não era? Quem tinha um Corcel 2, fala: ó, o Corcel, uma Belina. Você já teve? Ó, como diz o Mário, ó, tá vendo? Eu olhava quem tinha uma Belina assim, como diz o, né? Olhava com o olho e lambia com a testa, né? Eu olhava para a Belina e namorava a CG 125, né? Mas chegou um dia que a Belina passou de ser o carro que é sonho de consumo. Se eu perguntar: Guilherme, qual que é o seu sonho de consumo a nível de carro? Pode falar.
Uma BMW. Qual que é o sonho de consumo, Gleides, num carro? Compass. Amém. O do Felipe é Compass? Já tá. Vai vender para ele, ó. Amém. Mas eu quero ver daqui 15 anos se vai ser o Compass. As coisas vão saindo de quê? De linha e de moda. Vão sendo substituídas. Mas Jesus, Ele se faz novo a cada manhã. E Ele continua sendo o poder transformador, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que restaura, o poder que renova, o poder que traz alegria onde havia tristeza. O poder onde faz com que o seu amor substitua pela falta de esperança. Então, a igreja, neste preparo, no que diz respeito a este último ciclo, nós precisamos entender o nosso verdadeiro quê? Papel. Nós precisamos entender que o governo do Espírito Santo precisa se fazer não somente necessário, mas ele precisa crescer dentro de mim, a chegar a um nível que o apóstolo Paulo diz: já não sou mais eu que vivo, mas sim Cristo que vive em mim, e eu ando debaixo deste o quê? Governo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ser breve, gente, 11h30 eu termino, tá bom? Quando no tempo de Pentecostes, ou no dia de Pentecostes, Pedro, ele faz uma pregação juntamente com os outros, e faz em alta voz, dirigindo-se à multidão, ele diz: homens da Judéia, Atos 2, Atos 2:14. E então Pedro homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, e ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, porque são 9h da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei maravilhas em cima no céu, onde ele contempla o que está acontecendo aqui embaixo, e fará isso com sinais, com fogo e nuvens de fumaça. E o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia e todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então, quando eu disse sobre a vinda de Jesus e sobre esta conexão com a zona de conforto, por que que este tema é um tema que traz uma certa desconfiança? Porque assumir esta essência é fazer com que nós tenhamos atitudes diferentes. Ontem eu estava passando lá pelos quarteirões, ali ao redor da praça, e eu me aproximei de uma mulher, e eu falei: eu sou da Igreja Apostólica Fonte da Vida, nós estamos orando,
e abençoando a rua. Eu quero deixar aqui a minha condição para orar, se a senhora quiser entregar esse panfleto, tal. E aí ela me cortou: eu sou espírita. E eu falei para ela, Jesus é Jesus de todos. E aí que ela pegou e estendeu a mão e pegou o panfleto. Até a Cris usou uma palavra assim: é desses que o Senhor quer transformá-los completamente. A minha mãe já fez várias cirurgias espirituais e por um tempo viveu debaixo não só de uma opressão, mas de um domínio do maligno. E Deus a libertou. E eu te pergunto, quantas pessoas que podem ser libertas através da sua vida, se você tirar os olhos desta zona do conforto? Somos tímidos, sim. Quem admite que ainda somos tímidos nesse contexto? Porque nós estamos às vezes, preocupado com a nossa imagem, com a nossa reputação, ou sei lá com o quê. Eu já fui que já chamei os irmãozinhos da Assembleia de Deus que pegavam a caixa de som e punha na praça e ficava lá todo mundo rodando e ele com o microfone lá pregando sobre salvação. E eu já chamei essa pessoa, já pedi perdão para Deus, ou várias pessoas. Eu falei: esse é o quê? Fanático. Esse é doido. Por que eu pedi perdão? E eu percebi que num tempo difícil, eu dou glória a Deus pelos irmãos da Assembleia de Deus que fez um trabalho evangelístico extraordinário no país. Hoje eu peço perdão para o Senhor, ou eu já pedi há anos perdão para o Senhor, porque eu disse: Senhor, num tempo onde não havia nenhuma situação favorável, eles saíam de casa com a sola do sapato, com a fé e com o microfone na mão e sua caixa de som, do som ruinzinho. Mas muitas pessoas foram alcançadas por causa dessa loucura, de terem saído da sua zona de conforto e entender que Deus quer exercer este poder através do ministério evangelístico. E é o momento na fonte da vida que nós precisamos surfar essa onda ou navegar nesse rio. Mas Deus só vai te dar a oportunidade se você dizer: Senhor, eis-me aqui. Não sei se vocês conseguem cantar, Felipe. Eu não estou pronto, mas estou disposto. Vocês vão olhando aí enquanto eu termino. Mas preste atenção. Você se preocupa com a sua imagem? Não, mas é porque eu sou tímido mesmo. E se alguém fosse tímido para contigo? Quem se lembra da sua conversão e quem Deus levantou na sua vida? Ah, mas aconteceu algumas coisas na igreja, tal, é possível? É. Mas o erro não foi de Jesus. Homens podem errar, como eu disse na questão do discipulado, criar pessoas para si. Se tem uma coisa que eu me preocupo, é da saúde da igreja, a respeito disso. E desde quando vocês me viram aqui, eu falo: gente, todo mundo se relaciona com todo mundo, porque nós somos vasos transbordantes para Jesus e para uma missão através do manto apostólico. Então esse é o nosso entendimento de saúde congregacional. Aí você fala assim: mas eu não sei. Como disse a Cris, é desses que Deus quer transformar. Porque Deus quer pegar o antigo pai de santo e ser um líder de libertação na igreja, em nome de Jesus.
Deus quer pegar uma criança que sofreu traumas em relação à sua infância, e Deus possa curar essa criança, e num futuro ela se tornará alguém que protegerá as crianças de Jesus Cristo. Então este é o poder, o quê? Transformador. E eu preciso, estando profundamente nestas águas, entender a essência desta mensagem. Eu quero falar isso no próximo domingo, a respeito de como Deus fala para esse despertamento. Quando Josué estava prestes, ali aos arredores de Jericó, veio uma mensagem da parte de Deus: toquem as trombetas e gritem. E quando vocês gritarem, ecoarem em unidade, unidade representa o que? A força da igreja. As muralhas vão o quê? Cair. Em relação a Gideão, num determinado momento, ali com o inimigo, eles receberam a direção: grite pelo Senhor e por o quê? Gideão. Aquilo ali é a figura da igreja. Não é idolatria ao homem Gideão, não é a idolatria, não, é a questão hierárquica. Se eu ando de forma isolada, se eu ando de forma independente, eu estou chamando guerra espiritual para mim, eu estou assumindo uma posição que não é minha. O bispo gosta que as pessoas viajem e ligam para ele, porque ele é um líder centralizador. Vocês acham que é isso? Vocês acham que o bispo dorme 4, 5 horas por noite, para poder ficar tentando, preocupado com o que você está fazendo? Eu sei, igual a Sandra comentou, do livramento. Isso tem muito a ver com a cobertura da instituição, que é quem o inimigo respeita.